Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou aqui em nome da Viver Geriatria, que é um projeto lindo, fundado pelas acadêmicas de medicina de algumas instituições aqui de Goiás. Então, temos acadêmicas da UniRV, da PUC Goiás e da Uni Evangélica. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, né? Que é a Cris Calaça, fisioterapeuta, para poder finalizar esse mês de setembro, né, que é o mês em que é comemorado o Dia Global de Conscientização da Doença de Alzheimer, comemorado então no dia 21 de setembro, então acaba que o mês é um mês escolhido para poder falar sobre a doença, informar sobre a doença. E estou aqui hoje para poder conduzir uma conversa sobre equipe multidisciplinar e os cuidados de um idoso com Alzheimer. Então, estou aguardando a nossa convidada para poder entrar. Enquanto isso, vou falando um pouquinho mais sobre o projeto, né? Esse projeto Padrinho Med, que foi um projeto, então, idealizado pelas meninas. Um projeto, então, que elas buscam trazer para o público informações sobre a especialidade de geriatria e também uma forma delas poderem se aproximar da especialidade, compreenderem um pouco a rotina, né, de trabalho, rotina de vida do geriatra, para que elas possam futuramente, então, quem sabe, optar por essa especialidade. Então, a Cris já está entrando. Vamos ver aqui. Cris, pode solicitar para poder entrar. Isso. Cris está entrando. Oi, boa noite. Olá. Boa noite, tudo bom? Travou, parece? Tá me vendo? Eu estou te vendo, mas está travando um pouquinho. Tá dando uma travadinha, não sei se é a minha. Eu acho que sim. Tá ok agora? Tá, ficou bom? Está um pouquinho melhor. Então, eu estava. Boa noite, né, Cris? Eu estava aqui já começando a apresentar um pouquinho sobre o projeto Padrinho Med das meninas, né? Elas, então, que. Vocês estão me ouvindo? Está conseguindo me ouvir, Melhorou? Cris? Será? Ainda está travando um pouquinho. Deixa eu, deixa eu ver se é a minha ou a sua. Boa noite, pessoal. Acho que é o sinal da Cris. Vamos aguardá-la voltar, então. Então, enquanto ela volta, eu vou me apresentar. Então, eu sou Juliana Junqueira, geriatra, sou professora também nas faculdades de medicina, tanto na UniRV quanto preceptora do internato da PUC Goiás, né? No internato na parte de geriatria, no rodízio de clínica médica. E aqui, hoje, então, a gente está por esse projeto, tentando conversar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar e os cuidados no idoso com doença de Alzheimer. Estou aguardando aqui a fisioterapeuta, a Cris Calaça, para poder voltar e estar conversando comigo um pouco sobre esse trabalho multidisciplinar. Vamos tentar aqui novamente. Oi. Olá, Tá acho que ainda está travando travando um ainda? pouquinho. Está travando um pouquinho ainda, Cris.
Oi, E aí, agora vai? Será? eu acho que agora vai. Eu queria aproveitar Opa! então e pedir para você se apresentar, né, para o público, para a gente poder começar a nossa conversa. Que bom! Bom, já vou pedir desculpa pelo atraso, pela internet, às vezes acontece, né? Mas então eu vou me Uhum. apresentar. Meu nome é Cristiane Calaça, eu sou fisioterapeuta, formei em 2007 na Católica. Eu trabalho atualmente numa academia, na T7, uma academia para idosos, chama Melhoridade. Trabalho também numa clínica na Neurocentro e tenho pacientes que eu faço atendimento domiciliar. Uhum. Ah, que maravilha. Então, uma rotina bem agitada, né, de uma profissional que atende os pacientes idosos, né? Tá muito agitada e esse último mês também devido à Covid, tô tendo muito paciente pós-Covid, então assim, tá muito corrido. Mas é muito gostoso, assim, eu amo É. trabalhar com idosos, desde quando eu concluí a faculdade, sempre foi meu público-alvo, assim mesmo. Uhum. Ah, que maravilha. Então vamos começar a falar um pouquinho assim da questão, então, a doença de Alzheimer, então, né, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, que acomete principalmente os indivíduos idosos, mas existem também os casos pré-senis. E aí é importante as pessoas entenderem que é uma doença, então, é progressiva e ela apresenta as fases, né, as fases de evolução. E em cada fase, o paciente vai ter um perfil e ele vai precisar de um tipo diferenciado de atendimento, né? Seja na fase leve, em que o paciente consegue ainda desempenhar muito das suas atividades funcionais, suas atividades de cuidado diário, mas com necessidade de supervisão nas atividades mais complexas. Na fase Sim, moderada, esse indivíduo já precisa ser auxiliado para desempenhar muito dessas atividades para autocuidado. E na fase grave, alguém tem que fazer pelo paciente. Mas é importante a gente ressaltar que, independente da fase, esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque o cuidado sim, com a equipe não só vai trazer qualidade de vida, quanto vai poder retardar complicações, retardar a perda de funções ao longo da evolução da doença. E é por isso que a gente está aqui hoje, exatamente para poder explicar para as pessoas um pouquinho sobre esse trabalho em equipe e tentar diferenciar esse trabalho em cada fase. E aí eu gostaria de começar então com você, falando um pouquinho sobre a fase leve, qual que é a importância dessa avaliação precoce da fisioterapia, desse acompanhamento precoce, o que o fisioterapeuta agrega para o paciente idoso com Alzheimer na fase leve, para que as pessoas possam compreender a importância desse trabalho interdisciplinar, né, mais do que interdisciplinar, em que a equipe é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. sim. Então, o que acontece comigo em especial? Normalmente, quando o paciente chega, quando a família já vai procurar, ela já está um pouco mais avançada. A família demora muito a identificar, a procurar as informações adequadas, né? Normalmente tem aquele estigma do que está acontecendo com o paciente é pela própria idade. Alguns têm aqueles comentários, ah, não, já está caducando, né? E demora a investigar, demora a entrar com geriatra. E aí, nesse caso, como eu sempre estou abordando várias pessoas, elas procuram para mim para tirar algumas dúvidas. Até aconteceu recentemente, uma que era aluna lá da academia, ela comentando comigo que a sogra dela tem 101 anos e até antes da pandemia ela saía para dançar. Por causa da pandemia, ela parou todas as atividades. E aí desenvolveu muito rápido o Alzheimer. E aí ela conversando comigo, e aí eu já fui identificando alguns sinais e falei para ela, provavelmente se é Alzheimer, vamos procurar a ajuda de um especialista. E constatou. Então, assim, normalmente, quando o paciente chega na fisioterapia, ele já passou um pouquinho da fase inicial. Mas o ideal nessa fase é assim, independente da fase, eu sempre oriento o paciente idoso a manter a sua independência, a procurar manter sua rotina, a fazer
as atividades físicas, e aí a gente entra com fortalecimento, prevenção de quedas, treino de equilíbrio. Dentro da avaliação, a gente vai identificar a melhor conduta para o paciente e vai fazer a avaliação também junto com o geriatra. Então, a gente vai usar, às vezes, aquela avaliação do relógio, a avaliação para saber como que ele está respondendo à questão cognitiva, e aí vai traçar a melhor conduta acompanhando esse paciente. Mas, inicialmente, a gente traça dentro do fortalecimento, né, mantendo as atividades de vida diária, proporcionando o máximo de dependência e entrando na parte do treino de equilíbrio e propriocepção, né? Uhum. Então, essa é uma questão essencial. Uma vez que a doença avança, o indivíduo vai tendo uma dificuldade progressiva, né, de equilíbrio, uma dificuldade de marcha, que vai se acentuar na fase mais avançada, mas que se ele tiver uma rotina de cuidado e conseguir fazer uma reserva, né, de saúde muscular nessa fase inicial, ele tem uma chance de chegar melhor lá na frente, né? Porque a gente tem que lembrar que o indivíduo ele vai ter uma dificuldade de marcha, uma piora de equilíbrio, não só pela evolução da demência, né? Que a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Mas a gente sabe que ao longo do envelhecimento, esse processo de perda de massa muscular, de alteração de propriocepção, vai interferir também nessa questão da marcha, do risco de quedas. Então, o idoso tem que ser acompanhado e uma vez que ele tem o diagnóstico, é importante essa avaliação e essa programação dos exercícios assistidos para que ele consiga chegar na frente numa situação de saúde muscular melhor. Eu acho que a Cris teve um probleminha no sinal novamente, vamos aguardar ela voltar. Então, é importante, porque muitos familiares às vezes questionam, né? Ah, mas ele está fazendo as terapias e a gente não percebe melhora. Aqui a Cris está voltando. Oi, Cris, está me ouvindo? Não. Cris? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue resolver o problema da conexão dela. E aí, então, enquanto ela retorna, só falar um pouquinho, então, dessa questão, né? Às vezes a família não percebeu uma melhora do paciente com as terapias. Mas, na verdade, no paciente com uma síndrome demencial, só dele retardar a piora, a gente já está tendo um ganho, né? Uma vez que a doença vai ter uma piora progressiva, a Cris caiu novamente, vou aguardar que ela retorne. Só da gente conseguir estabilizar o paciente, melhorar a condição dele, né, musculoesquelética, tentar manter, preservar a capacidade dele funcional por um tempo maior, e quando eu falo em capacidade funcional, eu traduzo como aquela capacidade que o indivíduo tem de promover o autocuidado, né, o cuidado com a higiene, conseguir se alimentar sozinho, conseguir fazer as transferências, se deslocar dentro do ambiente doméstico e fora de casa também. Então, quanto mais precoce a gente consegue essa abordagem, esse cuidado, a gente consegue manter esse paciente menos dependente por um tempo mais prolongado. Vamos ver se a Cris entra novamente. Aqui. Vamos lá, Cris. Tá me vendo? Sim. Agora sim.
Tá ok. Minha internet hoje não tá ajudando. Agora foi? Agora tá indo. Opa! Então, Cris, e aí eu gostaria então que você explicasse para o pessoal, então, em relação à fase leve que eu estava comentando, esses trabalhos, né, de Sim. força, de equilíbrio, para a gente tentar manter, para preservar a massa muscular, né, para tentar fazer com que o paciente tenha uma reserva um pouco maior para ele chegar melhor nas fases mais avançadas da doença. E aí eu te pergunto, que tipo de treino, né, que você propõe se um paciente chega na fase leve para poder começar a fazer esse acompanhamento. Então, o paciente ele ainda tem um nível de dependência muito leve, é aquele paciente que ainda faz as coisas e para as atividades mais complexas ele precisa de supervisão, mas a gente quer já começar uma disciplina de cuidados para que ele chegue melhor nas fases mais avançadas. Sim, então nessa primeira fase, primeiro eu chego, faço a avaliação. Eu gosto sempre que esteja o cuidador, se tiver, né, o familiar, para me passar todas as orientações. A primeira orientação que eu passo para a família, porque aí começa a ter muito aquele zelo, né? Ah, não, vamos pôr uma empregada, vamos pôr um cuidador para fazer tudo. E aí vai tirando a autonomia e dependência do idoso. Então, eu sempre oriento a família, primeiro para deixar manter o máximo, claro, com supervisão. Então, por exemplo, fez a compra no supermercado, deixa ele guardar as compras, deixa ele fazer a higienização, deixa ele participar do processo se for fazer uma comida em casa. É claro que não vai deixar ali no fogão, né? Cortando as verduras, legumes, mas sempre promovendo essa ideia mesmo, com práticas de AVD. Então, treino de sentar e levantar, treino de panturrilha, exercícios proprioceptivos, então montar circuitos que vá gerar dificuldades para esse paciente, né? Então, pôr obstáculos ali, lembrar mais ou menos a rotina da casa, então, porque dentro da casa tem o sofá, tem a mesinha da sala, tem o quarto que ele tem que fazer, né? Ali o movimento para entrar no quarto, tem a cozinha que tem aquele tanto de obstáculos. Então, eu passo mais ou menos esse treino. Quando a família permite, eu gosto de fazer o treino na casa mesmo. Então, fazendo várias dessas atividades. Então, às vezes, fazer movimentos de elevar o bastão, que é o mesmo movimento de você estar estendendo a roupa no varal. E aí eu levo todo o recurso, levo bastão, levo halter, levo caneleira, vou fazer a avaliação dentro de força, né? Vou identificar o grau de força desse paciente, levo o dinamômetro para ver a força dele, mensurar a força, e aí eu consegui colocar aquele grau ali maior, de um peso maior, acima de 2 quilos, 3 quilos, enfim, trabalhando essa força desse paciente. Mas eu gosto mesmo de montar um treino funcional, um treino de circuito, aonde ele vai ter que trabalhar vários obstáculos para manter principalmente o equilíbrio. Certo, maravilha. Então, é um treino voltado para a questão de força e equilíbrio, mas também para poder ajudá-lo a preservar essa capacidade das atividades de vida diária, né? Que você insere no seu treino aqueles movimentos que ele precisa para o seu dia a dia, né? Que é sentar e levantar de um sofá, assim como você falou, levantar, né, os membros superiores para poder colocar uma roupa no varal, né? Que muitas mulheres em idade avançada, quando conseguem, elas ainda fazem isso, e sempre nesse objetivo de preservar ao máximo a capacidade do paciente, valorizar o que ele ainda consegue fazer com supervisão para que o que tenha, o que seja, às vezes, coloque ele numa situação de risco, seja minimizado o risco por essa supervisão, como a questão, por exemplo, de cozinhar. Não é deixar de cozinhar, mas também não é deixar a questão do dever da cozinha para ele sozinho, né? Então tem que ter alguém supervisionando. E a questão, aproveito e já pergunto também da adaptação ambiental. Cris, você aproveita nessa fase também, já para começar a orientar a família sobre a adaptação de um ambiente para prevenção de quedas, porque a gente sabe que é um risco aumentado ao longo do envelhecimento e nos pacientes com síndromes demenciais esse risco é ainda maior. Sim, só cortou para mim a parte do ambiental.
Isso. Você pode repetir a pergunta? Isso é a questão da adaptação ambiental também. Como você orienta as famílias para um ambiente seguro em relação à prevenção de Sim, quedas sim. e em relação a valorizar a capacidade funcional da pessoa idosa com a demência? Sim, a primeira coisa que é importante observar é justamente a casa do paciente, né? Então, é aquela orientação da casa segura. Então, colocar barras no banheiro, né? Às vezes, essas mesinhas de centro, a gente disponibilizar ela mais para o canto, tirar os tapetes para evitar a queda, né? A gente treina muito o paciente os movimentos de dorsiflexão, porque esses pacientes começam a andar arrastando o pé e aonde também entra a queda, né? Tropeça ali no tapetinho, às vezes tropeça no próprio pé. Então, a gente também faz o treino do tibial, né? Fortalecimento do tibial, que é muito importante. Mas a primeira parte é que a gente precisa fazer realmente essa orientação para a família da casa segura. Então, às vezes, cama, né? Igual eu estava comentando com você. Quando o paciente chega para mim, ele já está um pouco avançado, ele já está mais ou menos no estágio 2, 3 da doença. Porque a família, o que eu percebo também, que acho que é importante a gente falar, é porque a família vê o idoso ali um pouco ativo, às vezes ele está caladinho, mas ele ainda participa da casa, ele está andando, ele está levantando sozinho, mas ele já tem a demência detectada, mas a família ela não quer oferecer o serviço de fisioterapia, porque ela entende que ele está bem, por ele estar se locomovendo sozinho em casa, por ele estar conseguindo comer sozinho, às vezes se vestir sozinho, a família não tem essa preocupação, né? Então, às vezes há talvez esse zelo da família e o respeito, porque a gente sabe que o idoso com Alzheimer, eles têm a dificuldade de adaptar novas rotinas e principalmente quando o fisioterapeuta chega, tem essa dificuldade, né? Eu tô levando algo novo para ele, alguém que ele não vai adaptar, por mais que ele vai me ver segunda, quarta e sexta, eu sempre vou ser uma pessoa nova. Às vezes isso gera um estresse para ele, né? Alguns pacientes ficam agressivos e a família corta, que é nesse momento principal, que é onde ele está leve, a família corta a fisioterapia, porque ela acha que está entrando o paciente está ficando estressado, está sendo como se fosse uma agressão ali. E aí, quando precisa mesmo, a gente já perdeu muito, já perdeu massa, já perdeu equilíbrio, o paciente já não tem mais coordenação. Então, eu acho que é importante a gente falar realmente da fase leve, da importância e, assim, da família ter essa conscientização da necessidade mesmo da fisioterapia que teve até alguém que perguntou aqui para cima se tem aqui, a Vitória perguntou se tem alguns exercícios que podem evitar esse paciente evoluir. Na verdade, a gente não sabe o que pode acelerar o evoluir, né? Mas é claro que a atividade física, para qualquer pessoa, ela vai evitar várias doenças, né? Até mesmo a demência. Então, se o paciente ele tiver aquilo que você falou, uma capacidade de força maior, uma capacidade cardiorrespiratória maior, ele tiver mais coordenação durante todo esse período da vida, quando ele chegar na fase da demência, vai ficar muito mais fácil a gente tratar e conseguir não evitar a doença de evoluir, mas assim, evitar talvez o aceleramento dela. Uhum. Eu vou aproveitar então e passar também a pergunta do Guilherme em relação à questão sobre, né, o exercício de alongamento, se é importante, e qual a carga de força que deve ser usada para o paciente, a frequência semanal também dos exercícios, para você poder fazer um comentário geral, porque a gente sabe que isso é muito individual, né? Vai depender muito da saúde muscular que o paciente chega, do status nutricional que ele chega, porque a gente tem que fazer um trabalho junto. O exercício, com suporte nutricional, a revisão dos medicamentos, né? Mas de forma geral, assim, o que você tende a recomendar? Claro, a gente lembrando que a gente tem que depois individualizar a avaliação, mas o que é importante para considerar para um paciente que vai começar a fazer, idoso que vai começar a fazer o exercício?
Exato. O alongamento, ele é sempre importante. Assim, é muito difícil para o paciente quando a gente vai fazer o alongamento, principalmente quando ele já tem uma atrofia muscular, quando ele já perdeu massa. O alongamento, no geral, ele causa dor, né? Até a gente que tem mais mobilidade, o alongamento incomoda, mas ele nunca deve ser evitado. Dentro da minha realidade, como que eu trabalho com a família? Eu priorizo, eu sempre oriento a família. Se ela conseguir fazer os atendimentos todos os dias da semana, é o ideal. A maioria das famílias, infelizmente, não consegue. Então, eu tento priorizar 3 vezes na semana. Nessas 3 vezes, quando eu vou, eu sempre chamo o cuidador e eu passo para ele o alongamento principalmente. Então, eu falo, pelo menos 2 vezes ao dia tem que alongar, evitar deixar o paciente deitado o tempo inteiro, até pela questão de evitar escaras. Essa questão da funcionalidade é muito importante. Eu, atualmente, até estou atendendo uma pacientezinha, ela tem 83 anos. Ela já está no estágio 3. E a família demorou a procurar o atendimento, então ela já está bem atrofiada, ela já perdeu muita massa muscular, ela já está num processo de desnutrição, porque eles têm toda a questão de deglutição, né, de mastigação, e aí ela está bastante acamada por conta do calor também, né? Tá muito calor e a saturação está mudando, está baixando. E aí hoje, assim, por conta da live, a família sentou comigo e foi tirar um monte de dúvida. E aí eu repassei, reforcei, porque assim, às vezes a família não está acompanhando ali na avaliação, eu deixo as orientações. Mas às vezes, assim, tem dois cuidadores, o da noite não faz, o de dia às vezes não tem tempo, porque está cuidando da casa também. E aí é importante a participação de toda a família. Uhum. O alongamento, então, é primordial por conta disso, manter a mobilidade articular para evitar enrijecimento, para evitar dor, para evitar encurtamento, né? Então, a questão do que o Guilherme perguntou, a carga semanal, o ideal era que fizesse todos os dias para manter essa mobilidade, a gente vai trabalhar todos os grupos musculares, porque num dia da semana não dá para me trabalhar todos os músculos, então eu vou fadigar o paciente, vou deixar ele muito cansado e mais estressado. Então, por exemplo, segunda eu vou focar em membro superior, terça eu vou focar em membro inferior, quarta eu vou fazer um treino de equilíbrio, e assim a gente vai trabalhando. Na quinta eu vou fazer uma rotina dentro da casa, promover a VD, promover independência, né? Eu até falo para a família, eu falei, leva ele lá para o quintal, deixa ele guardar as roupas. Ah, não dá conta de... Deixa ele tirar do jeito que ele dá conta. Leva ele para o quarto para guardar a roupa. Ah, vai dobrar mal dobrada, não tem problema. A importância ali é ele ser incluído na rotina e não colocado de lado, que é o que a maioria das famílias faz. Coloca o paciente de lado, deixa ele na cama e o fisioterapeuta vai e faz aquela manutenção, mas os outros dias o paciente está ali acamado, sem atividade. Então, se a família conseguir o atendimento todos os dias, é o ideal. Se não, é muito importante a família ter essa conscientização, o cuidador entender a importância dele, porque aí é um trabalho de equipe mesmo, né? O cuidador, ele tem que fazer esse papel, ele precisa aprender os recursos da fisioterapia também, para ele colocar em prática com esse paciente também. Uhum. Certo, então é bom lembrar que tem uma grande síndrome geriátrica que chama-se síndrome de mobilidade, que é quando o paciente está nessa fase avançada, né, de algumas demências e de outras doenças também. Ele fica, então, restrito ao leito, acamado, com múltiplas contraturas, né, sem condição de falar, é uma situação de risco para úlcera por pressão. E aí, quando a gente começa esse cuidado fisioterapêutico mais precocemente, a gente evita que o paciente evolua com a síndrome de imobilidade na fase grave e avançada. Então, é muito importante essa abordagem. Uma outra pergunta é em relação à questão da caminhada, né? Se a caminhada é importante para a saúde, para ajudar que o indivíduo envelheça melhor. Então, uma pergunta que tem aqui. O que você tem a falar? A caminhada é um dos exercícios que são o mais barato, né? Você pode fazer em qualquer lugar, pode começar hoje. E a caminhada, assim, é um excelente exercício para o idoso, no geral, entrar nesse processo de envelhecimento com mais saúde, né? Porque ali a gente vai estar trabalhando
força, impacto, a parte cardiorrespiratória, oxigenação, é o melhor exercício que tem. Quando eu vou trabalhar com esse paciente, eu faço o treino de marcha em casa também, claro, dependendo do grau que ele estiver, né? Tem paciente que não vai conseguir manter o ortostatismo, muito embora a gente sempre estimula esse paciente a ficar em pé, eu oriento a família, porque a família tem muito medo, às vezes, de entrar com o andador, ou às vezes de entrar com a cadeira de roda, e isso ser um sinal de piora. Mas, às vezes, é melhor ter o andador e a cadeira por perto para evitar quedas. Quando o paciente, igual eu falei, quando o paciente já entra para mim em estado avançado e a família não quer ter esse recurso em casa, eu explico da importância, porque o cuidador, às vezes, ele não dá conta de manter muito tempo esse paciente, à força ali, segurando o paciente para fazer as atividades, seja para dar um banho, seja para levar do quarto para a sala. E aí, nesse percurso, quarto e sala, por exemplo, o paciente fadiga, o músculo, ele vai querer descansar a qualquer momento e o paciente desaba. E aí é onde tem as quedas. E aí eu sempre oriento a família, deixa o andador próximo, deixa a cadeira próxima. Não é um sinal que a gente está levando esse paciente à dependência, mas é um recurso de estratégia até para evitar também que o paciente se machuque. E o andador, é claro que vai ficar, ele vai conseguir ter mais mobilidade, mais independência, o fisioterapeuta vai conseguir trabalhar melhor com esse paciente, né? Dá para fazer vários exercícios em pé, com o uso do andador, flexão de quadril, extensão de quadril, panturrilha, o próprio sentar e levantar, que também vai trabalhar o membro superior, né? A gente vai usar o tríceps, a força do tríceps ali para fazer o movimento de levantar, ele precisa ter essas forças de membro superior para conseguir locomover o andador. Então, não é um sinal de todo de dependência. E aí, a gente sempre, o fisioterapeuta sempre é primordial que trabalhe a marcha com o paciente para prevenção de quedas, para evitar o paciente ficar só deitado o tempo inteiro. Certo. A Vitória está perguntando aqui a questão, então, do diagnóstico, né? Quando deve ser instituída a terapia medicamentosa? E, assim, o diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível para que a terapia medicamentosa específica para a doença seja instituída também o mais precocemente possível. Então, a gente não tem medicação curativa, mas as drogas que a gente tem no mercado que são usadas tanto para a demência do Alzheimer como para algumas outras demências, elas são drogas modificadoras da doença, porque elas retardam a evolução das doenças. Então, elas retardam a evolução dos déficits cognitivos, do déficit funcional, isso não de uma forma homogênea. Tem indivíduos que vão ter uma resposta melhor de estabilizar o processo e tem outros indivíduos que, apesar do medicamento, a gente percebe uma evolução mais rápida. Então, vai depender de outros fatores individuais, mas a medicação tem que ser introduzida o mais precocemente possível. Outra questão também que foi perguntada em relação aos sintomas, né? Quando o paciente ainda não tem o diagnóstico, quais são os sintomas para poder se suspeitar da doença? Então, a gente lembrar que o sintoma mais comum, que é o mais clássico, é a questão do comprometimento da memória, né? Principalmente da memória, que a gente fala memória episódica para fatos recentes. Então, o indivíduo começa esquecendo as coisas do dia a dia. Então, ele ainda vai se lembrar das coisas do passado, da história de vida dele, mas para as coisas do dia a dia ele começa a esquecer. Esquece se já tomou o remédio ou não, né? Almoçou, se você vai pedir para ele lembrar o que ele comeu hoje, ele vai ter dificuldade para poder se lembrar. E essa dificuldade de memória ela é progressiva e junto com ela o indivíduo vai ter uma dificuldade também de planejamento, né? De fazer atividades mais complexas. Então, antes, era uma dona de casa que ela conseguia muito bem elaborar a sua lista de supermercado, ir ao supermercado e resolver. E agora, por exemplo, ela já começa a ter dificuldade. Ela passa a ter que ir no supermercado várias vezes para poder comprar o que precisa, porque ela não consegue se organizar, né? Outras dificuldades também, começa a esquecer com mais frequência senha de banco, vencimento de pagamentos. Então, são vários exemplos. Isso vai depender muito da rotina da pessoa. Se é uma pessoa que tem uma escolaridade mais alta, que tem uma atividade intelectual mais complexa ao longo da vida, ela vai ter primeiro uma dificuldade mais complexa. Então, por exemplo, se é uma pessoa da área contábil, econômica, que trabalha com planilhas,
complexas a vida toda, às vezes ela vai começar a ter uma dificuldade maior para manejar essas planilhas, vai ter uma dificuldade maior para poder conseguir compreender, vai demorar mais para executar uma tarefa que até então ela fazia rápido e com muita facilidade. Então, são exemplos. E além da alteração de memória e dessa dificuldade, então, da capacidade funcional, que é de gerenciar, né, as coisas do dia a dia, gerenciar a própria vida, o indivíduo vai poder ter também alterações de humor, não, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, alterações de comportamento podem acontecer já em fases, né, fases mais a partir da fase moderada. E acontece também no início da doença, às vezes o paciente não tem a percepção de que ele está mal e de que ele está num desempenho pior do que a capacidade dele, então ele fica tendendo a minimizar a sua capacidade, tá? Então isso pode acontecer, assim como outros pacientes já percebem a dificuldade, isso traz uma situação de grande sofrimento. Outra pergunta também que foi realizada em relação à questão do exercício físico, o exercício na água, né? A questão do benefício do exercício na água para a pessoa idosa, em relação a preservar a articulação. Então, vou pedir para você responder essa. Só vou comentar que, né, o paciente idoso, sempre que possível, ele deve ter o exercício resistido associado às outras modalidades, a modalidade de condicionamento cardiorrespiratório, porque o exercício resistido que vai tentar preservar ou até ajudar a ganhar massa muscular, e a saúde muscular é o que vai mantê-lo independente por mais tempo, tá? E aí, mas isso tem que ser avaliado. Se o indivíduo tiver alguma doença osteoarticular grave, muitas vezes, num primeiro momento, esse exercício não pode ser instituído, mas pode ser feita uma programação, porque o fisioterapeuta está aqui para isso, né? A hora que ele consegue estabilizar um quadro, ele já consegue avançar o protocolo para poder cuidar de uma outra prioridade. Então, gostaria que você explicasse, por favor, Cris, essa questão do exercício da água e explicar também a importância, sempre que possível, do exercício resistido. E explicar, inclusive, o que é o exercício resistido para as pessoas. Certo. A água, a hidroterapia é excelente para qualquer paciente, porque ali no caso a gente vai ter diminuição da gravidade, porque é uma das maiores resistências que o paciente tem é a força da gravidade. Então, a dificuldade, por exemplo, desse paciente que está muito tempo deitado, na hora que ele levanta, ele já tem a fraqueza em si. Tem o peso corporal dele, mas tem o peso da gravidade que está atuando. Na água, então, o peso do paciente, ele vai ficar praticamente 50% abaixo do que de fato é. Então, ele vai conseguir realizar a marcha com mais tranquilidade, os exercícios vão ser realizados com mais tranquilidade, porque aí na água a gente já tem o impulso que está empurrando para cima, então a gente realiza os movimentos com mais tranquilidade. Mas para a água, o paciente de Alzheimer, talvez fosse o leve, porque o paciente que já está no estágio 2, 3, ele não vai aceitar entrar na água. Ele vai ter mais discordância com o fisioterapeuta, vai haver um momento de estresse ali. Esses pacientes, eles têm dificuldade com a água em si, né? Às vezes o banho é muito dificultoso para esse paciente. Então, entrar na água vai ser muito difícil. Uhum. E até na hora de sair, porque aí na hora de sair vem todo o peso da gravidade de novo. Se esse paciente não tiver uma força, principalmente quadríceps, ele não dá conta de sair da água. A não ser que seja assim, uma piscina adaptada, que vai ter um guincho, né, um elevador. Mas também é muito dispendioso para a família, porque o ideal é que o fisioterapeuta vá ao domicílio do paciente, né? Ele já está no conforto do seu lar, ele está adaptado à rotina, ele está adaptado à casa dele, ele está adaptado com as pessoas que estão ali. Então, a gente vai gerar menos estresse do que colocar ele num carro, se locomover, levar ele a outro ambiente, onde sempre ele vai ter dificuldade de reconhecimento, muito embora é importante a socialização, mas para esse paciente, eu acho que gera um estresse muito grande. Então, o paciente na fase leve, que ele ainda tem uma cognição, ele tem resposta cognitiva, ele tem boa movimentação, bom desempenho, a água vai ser ideal para trabalhar com esse paciente, sim. Mas quanto aos exercícios resistidos.
Quanto aos exercícios resistidos, o ideal é que a gente monte o programa, igual você falou, trabalhar na parte cardiorrespiratória. Então, eu, por exemplo, levo o ciclo ergômetro para trabalhar com esses pacientes, para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a oxigenação para esse paciente, para ele ter também um controle motor melhor. O exercício resistido é o quê? Então, a gente trabalhar com carga com esse paciente. Então, eu vou dar, não preciso dar muitas séries, eu posso trabalhar com uma série menor, uma repetição talvez maior, dependendo desse paciente, mas eu vou entrar com carga. Depende do paciente também. Então, às vezes, no teste de força, o meu próprio corpo já é um excesso de carga para esse paciente. Então, eu vou trabalhar com o meu peso corporal e o peso corporal do paciente. Mas ele tendo um grau de força maior, por exemplo, um grau 4, 5, aí a gente entra com uma carga maior e vai trabalhar com esses exercícios resistidos. Então, através de orientação, comando, protocolo específico, para esse paciente conseguir recuperar a força, conseguir recuperar o movimento. Que você falou da questão do paciente ter alguma lesão articular, e aí o fisioterapeuta também tem que trabalhar com essa reabilitação da dor. Então, assim, eu, por exemplo, uso o recurso, trabalho força, trabalho equilíbrio, trabalho propriocepção. No final, eu entro com a parte de analgesia, que aí o paciente também já vai dar uma relaxada, ele vai passar o dia tranquilo, né? Ele não vai ficar queixando de tanta dor, porque o exercício também, como a gente está trabalhando com força, eu estou ativando músculos, né? Eu estou fazendo aquele músculo crescer, vamos dizer assim. A lesão muscular gera dor para o paciente, mas faz parte também do processo de fortalecimento. Uhum. Então, é bom a gente reforçar que para a gente poder levar um copo até a boca, sentar e levantar do sofá, a gente precisa de força muscular. E aí, quando a gente fala em exercício resistido, a gente está falando em primeiro preservar essa força, porque o paciente vai perdendo massa muscular ao longo do envelhecimento e vai perdendo essa força e essas capacidades. E se a gente conseguir até promover com que ele ganhe um pouco de massa muscular, melhor ainda para que ele mantenha essas capacidades ao longo da evolução da doença, para que essa dependência seja retardada. Duas perguntas aqui. Primeiro, em relação à questão de hipersexualidade, se ela pode ser um sintoma de depressão na demência. Na verdade, a hipersexualidade é uma alteração comportamental que acontece nas síndromes demenciais. Na doença de Alzheimer, ela pode acontecer, sim, principalmente nas fases moderadas, assim como o paciente pode ter agitação, agressividade, ele pode apresentar também sintomas frontalizados, hipersexualidade, hiperoralidade. Então, aquele paciente que tem aquela compulsão de querer estar comendo toda hora, uma preferência por alimentos altamente calóricos, pelo que a gente fala junk food, tá? Então, isso é um tipo de alteração comportamental que pode acontecer, sim, nos pacientes com Alzheimer. Não é exclusivo do Alzheimer, porque também pode acontecer em outras demências. Mas os pacientes com Alzheimer, sim, podem ter. E quais são esses sintomas de hipersexualidade? Então, é aquele paciente que vai perdendo o pudor e, às vezes, se colocando em situações que ele nunca se colocou inicialmente. Então, às vezes, aquele paciente que deixa de ter vergonha de andar nu pela casa, às vezes, ele nunca fez isso na frente dos filhos e ele começa a fazer, né? Às vezes, ele começa a fazer um comentário, né, sobre a funcionária da casa. Então, algo que até então não fazia parte da personalidade dele. Então, são exemplos. Isso pode acontecer e tem que ser manejado, né, com medicamento e com adaptações ambientais. É importante a família compreender o processo, entender que o paciente não está fazendo por maldade, né, não está fazendo porque ele se tornou um depravado, né, que isso é uma alteração da doença para que a gente possa conduzir melhor sem pensar só no medicamento. E aí aqui eu até aproveito para poder trazer para vocês um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar uma vez lá no Hospital de Urgências de Goiânia, que é um idoso que tinha já o diagnóstico de doença de Alzheimer, ele estava na fase de leve para moderada, esse paciente ele ainda saía sozinho, e uma vez, numa dessas saídas, ele cantou uma moça jovem na rua, mexeu com a mulher, e aí as pessoas foram em cima, ele foi espancado por um grupo de pessoas que estavam próximo e acabou indo para o hospital politraumatizado. Então, o paciente que tinha a doença, ele não tinha que estar na rua sozinho, né? Então, por isso que é importante a família
fazer o diagnóstico no momento correto e pegar as orientações, porque cada fase o paciente precisa de um cuidado. E na fase leve, embora ele ainda tenha muitas das capacidades preservadas, ele precisa de supervisão para muitas situações. E se ele começar a ter alteração comportamental, esse paciente precisa estar sempre acompanhado para evitar que situações como essas aconteçam. Tá? Então, é uma questão muito importante que a gente tem que falar. Foi perguntado aqui também a respeito do controle dos esfíncteres. Quando acontece, então, geralmente, a perda do controle esfincteriano acontece na fase avançada da doença. Então, é importante lembrar que a doença ela tem uma média de evolução de 8 a 15 anos, mas isso é muito individual. Tem indivíduos que vão ter uma sobrevida de 5, tem indivíduos que vão ter sobrevida de mais de 20 anos com a doença de Alzheimer. Vai depender do momento do diagnóstico, vai depender da reserva funcional e cognitiva que esse paciente tinha e vai depender de como esse paciente é cuidado. Então, e aí, geralmente, a perda do controle esfincteriano acontece numa fase já mais avançada. Às vezes, na fase moderada pode acontecer. Então, por exemplo, o paciente não acha o banheiro e aí, às vezes, ele tem incontinência urinária porque ele não conseguiu encontrar o banheiro. Então, ele ainda tem o controle, mas ele já tem uma dificuldade de orientação espacial que dificulta esse controle. Na fase avançada, ele já vai ter a incontinência porque ele já não consegue mais ter o controle, não consegue mais conectar a necessidade com a questão de ir ao banheiro, tá? E aí, lembrando que a incontinência urinária tanto é fecal. E a incontinência urinária, ela é multifatorial. Às vezes, ela pode acontecer numa fase mais precoce, porque tem outras causas envolvidas, principalmente para as pacientes do sexo feminino, que são mais suscetíveis a ter incontinência urinária, tá? Então, assim, a gente tem que separar o que é uma incontinência urinária da evolução da doença e uma continência urinária ambiental, precipitada por medicamentos ou por outras alterações. E aí, dentro dessa pergunta, foi questionado, né? O que a fisioterapia pode fazer por essa incontinência urinária? Então, dentro da fisioterapia, é igual você falou, quando o paciente já está nessa parte avançada, infelizmente a gente não consegue recuperar mais, porque o paciente já não tem mais esse controle motor, ele não tem mais essa resposta. Então não tem como eu recuperar. Que é o centro que controla, né? Ele já não funciona mais. Mas na fase leve, por exemplo, e se a gente pensar aí na fase leve, fora do contexto da demência, a fisio tem muito a fazer, né? Muito isso. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar, por exemplo, exercícios de estabilização dorsal, elevação de quadril, isso ensinando, orientando o paciente a fazer esse controle do esfíncter, né? Então, a gente orienta, coloca a bolinha no meio do joelho, pede o paciente para apertar com aquele estímulo. Vamos segurar o xixi. Isso na parte da fisiomotora, porque aí tem a parte da fisioterapia pélvica, né? Que aí, se a família tiver interesse, o paciente está com muita incontinência, independente se é com Alzheimer ou é um idoso que está com muita incontinência, aí a fisioterapia pélvica também vai usar recursos de eletroterapia para estímulo desse controle do esfíncter, né? Para ter maior controle do esfíncter, através de orientações, exercícios, como, por exemplo, pompoarismo, né? Que é até bom a gente comentar isso daqui, principalmente para as mulheres, porque fica aquele preconceito, aquele tabu desses exercícios de pompoarismo, desses exercícios da fisioterapia pélvica, que é tão essencial para nós, mulheres, né? Que, dependendo da quantidade de filhos, vai afetar. Então, dependendo se é idoso ou não, as mulheres têm maior tendência à perda urinária. Então, a fisioterapia pélvica é muito interessante e vai trabalhar com isso. Mas, dentro da parte motora, eu vou utilizar comandos verbais, onde eu vou orientar esse paciente a controlar o xixi. Então, é esse comando mesmo. Segura o xixi, vamos fazer a elevação de quadril, vamos fazer a contagem de forma isométrica, para que esse paciente consiga ter essa conscientização e esse estímulo, né? Isso, então, mais uma vez aqui a gente está trabalhando com força muscular. Então, a gente vai fortalecer a musculatura pélvica para poder melhorar o controle nas incontinências urinárias do tipo incontinência de esforço. Porque a gente tem também a incontinência urinária por urgência, que aí vai ser um outro mecanismo patológico,
que aí o tratamento vai ser diferente. Então, para todo mundo que Sim, pode, o melhor trabalho é a prevenção, né? Fazer exercício ao longo da exato. vida, envelhecer fazendo exercício, uma musculação, um pilates para fortalecer essa musculatura. E começou a ter incontinência, ter uma avaliação especializada, porque tem muitos casos que, às vezes, a fisioterapia vai ser o único tratamento que o paciente vai precisar, porque ela vai trabalhar especificamente essa musculatura pélvica. Em outros casos, vai precisar também de Exato. medicamentos. Né? Então, para o paciente com demência, fase leve, que está com incontinência urinária, ele tem condição de fazer esse tipo de fisioterapia e, às vezes, retardar essa complicação da incontinência, né? Deixar essa incontinência se tornar mais intensa lá na frente, porque é um sintoma que traz muito desconforto para o paciente, que provoca muito isolamento social. Então, se a gente puder abordá-lo, o paciente vai ter uma qualidade de vida diferenciada e vai facilitar para quem está cuidando desse paciente também. Lembrar que a incontinência urinária é uma grande causa de institucionalização do paciente idoso, principalmente do idoso demenciado. A partir do momento que esse idoso ele começa a urinar em casa, em qualquer lugar, isso dificulta o cuidado, dificulta a questão do higiene da casa. Então, precisa de uma equipe mais complexa para cuidar desse paciente. Então, acaba que a incontinência contribui para facilitar a institucionalização. Outra pergunta aqui. O paciente... É importante a gente falar também dessa questão da incontinência, porque tem muito idoso que ele tem essa perda miccional e aí ele não fala para a família. E aí, às vezes, fica, por exemplo, a mulher fica, às vezes, com a calcinha molhada há muito tempo, vai dar infecções, né? O cuidador, às vezes, percebe o mau cheiro, mas não comenta para, às vezes, não constranger o paciente. Às vezes, esse paciente vai tomar banho, toma banho sozinho, não faz a lavagem direito. Então, é importante que a gente comente mesmo isso daqui, no geral, para a família que está assistindo, o cuidador, para que todos percebam a importância desse cuidado no geral. Não achar que o paciente, porque ele está mesmo na fase leve, que é um descuido dele, igual você estava comentando da questão da hipersexualidade. Muitas famílias, eu vejo esse comentário, as famílias começam a falar, ele está fazendo de propósito, não tem lógica, nunca fez isso, agora está fazendo de propósito que é para chamar a atenção. Então, é importante que a família entenda, e é tão falado o Alzheimer, mas eu acho que a família demora a compreender o processo e quando vai compreender o paciente já perdeu muito, né? Às vezes o paciente, igual você falou, ele foi institucionalizado, ele sofreu agressão, às vezes, da família, do cuidador, ele sofreu retaliação, né? Então, assim, a família quer cobrar que ele tenha os mesmos pensamentos das atitudes, às vezes quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 50 anos, e até pelo próprio, a senilidade desse paciente, ele não vai conseguir responder. Então, que é importante isso, o cuidador está observando como que está ficando a calcinha desse paciente, se está tendo odor, trocar com frequência, né, até para evitar outros riscos de infecções. Uhum. Certo, vou aproveitar agora aqui a pergunta da Vitória e da Maria Paula, que são duas perguntas na mesma direção. A Maria Paula perguntou sobre a questão se o familiar tem Alzheimer, se o meu risco é aumentado, né? Se o meu familiar tem, meu risco é aumentado. E a Vitória está perguntando sobre a questão se existe prevenção de evolução da doença, né? Então, vamos lá. Questão de risco familiar. Existem os casos, né, do Alzheimer precoce, da demência pré-senil, que são os casos que a gente tem, sim, uma participação genética mais importante, e aí o risco familiar é um risco mais importante, que é, por exemplo, como foi mostrado naquele filme Pra Sempre Alice. Ela teve uma demência, um Alzheimer numa fase precoce, uma demência pré-senil, e aí caracterizada por uma alteração genética que aumenta o risco, e aí todos os filhos fizeram o exame, vivenciaram aquele drama, né? De saber que futuramente eles têm um risco muito grande de ter a doença. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que o maior fator de risco para Alzheimer é a idade avançada. Então, quanto mais avançada for a nossa idade, então, quanto mais idosa for a população, maior o risco do indivíduo ter a doença ao longo do seu processo de envelhecimento, tá? Então, principalmente acima dos 80, 85, esse risco é muito maior. Então, a gente tem que lembrar
que tem a parte genética, que tem uma participação importante, principalmente para os casos pré-senis, para as demências precoces, mas que a gente tem o Alzheimer para a maioria como um risco considerável relacionado ao fator de idade avançada. E esse é um fator de risco que a gente não modifica. Mas, por outro lado, a gente tem os fatores de risco que são conhecidos como fatores modificáveis, né? Que é a questão, então, de melhorar os hábitos de vida ao longo da vida e também ao longo do processo de envelhecimento. Então, a questão de combater o sedentarismo. Então, a gente lembrar que o exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, ele tem uma ação antioxidante, ele tem um benefício cognitivo comprovado em pesquisas, em avaliações de exames de imagem. Então, isso é inquestionável. A questão, então, da alimentação saudável, né? Aí é que eu vou chamar a atenção para a dieta do Mediterrâneo, para a gente entender a filosofia da dieta do Mediterrâneo, que a gente não consegue replicar ela integralmente aqui no nosso país, mas a gente lembrar da importância do consumo de fibras, o baixo consumo de gorduras, né, baixo consumo de açúcares, né? Lembrar do predomínio das frutas, lembrar das proteínas, que são elementos essenciais na alimentação, principalmente das pessoas que estão envelhecendo, a questão de combate ao alcoolismo, ao tabagismo e os controles ideais de pressão, de glicemia e de colesterol ao longo da vida, inclusive ao longo do envelhecimento. Tudo isso diminui risco para a demência, não só de Alzheimer, como também a demência vascular, que é o segundo tipo mais comum na nossa população. E outra questão é a escolaridade, mas é que eu vou falar não só escolaridade, estímulo intelectual ao longo da vida. É a gente passar a vida tentando sempre buscar novos aprendizados. Isso é um elemento de proteção. Então, a escolaridade elevada é um elemento de proteção, sim, mas também o estímulo intelectual contínuo ao longo da vida. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ter um estudo, né? De ter uma capacitação maior no início da vida, mas se for aquela pessoa interessada que passa a vida sempre tentando aprender alguma coisa nova, isso é excelente e é apontado como fator de proteção. E aqui ressalta a importância de envelhecer com propósito de vida, né? Buscando novas atividades. Agora eu quero aprender a tocar um instrumento, agora eu quero tentar aprender uma língua que eu nunca aprendi, agora eu vou aprender uma modalidade artística, pintar, cantar. O importante é aprender coisa nova. Então, teve uma pergunta aqui. Fazer palavra cruzada ajuda? Fazer palavra cruzada ajuda se for uma habilidade nova que a pessoa está adquirindo, se ela estiver conseguindo subir um nível, né? Mas fazer como um ato mecânico impensado, ela não está adquirindo novas redes de conhecimento. Então, o que é que vale a pena? Tentar buscar um novo aprendizado. E aqui a gente está caminhando para os 2 minutos finais, e eu gostaria de passar para a Cris. Então, Já esses 2 minutos para você deixar de mensagem para o pessoal do que você acha importante. eu vou aproveitar e responder uma pessoa que perguntou aqui se tem fisioterapia pelo SUS. Tem fisioterapia para Alzheimer, sim, pelo SUS. Tem tanto pela aqueles acompanhamentos, pelo PSF, tem no CRER, em Aparecida tem um núcleo de atendimento também pelo SUS, fisioterapia. Eu esqueci o nome de lá agora. E tem algumas clínicas aqui em Goiânia que também faz o acompanhamento pelo SUS. Tem alguns... Também, que é o Centro de Referência o CRA, do Idoso, né, isso, tem um ali perto do Detran, que ali é super interessante, porque ali tem agora deve estar fechado por causa da pandemia, mas ali tem várias atividades, que é igual a doutora Juliana falou, lá ensina a pintar, ensina a bordar, atividades em grupo, tem música, tem dança, são todas as atividades que está sempre estimulando o cérebro, além do convívio social, que é muito importante para esse paciente. Então, aqui em Goiânia tem vários locais que dá, principalmente para o paciente que está leve, e até para o paciente idoso, evitar ter essa complicação, ter esse desenvolvimento do Alzheimer, igual a doutora Juliana colocou, acima de 80 anos, que é um fator de risco para esses idosos, né? Então, o que eu queria deixar a mensagem. Família, identificou qualquer sinal de memória, igual a doutora Juliana colocou, o paciente está tendo, às vezes, saindo, deixando o portão aberto, ou às vezes está se perdendo na rua, deixou o fogão ligado, são sinais que você pode ter alerta, e já procura o geriatra para tirar essa dúvida, porque de início é